A pesquisadora Priscila Veiga, da Unesp de Botucatu, fala sobre tecnologia em alimentos. Ela, em conjunto com sua equipe, pratica estudos com leite e embalagens biodegradáveis. O objetivo é aumentar a validade dos produtos nas prateleiras e também visam uma linha de embalagens que não poluem o meio ambiente. Além disso, coordena o projeto Promovendo Saúde, que cultiva uma educação alimentar a alunos de uma escola pública e da APAE. O Ciência Sem Limites começa agora. Está no ar o Ciência Sem Limites. Bem-vindas e bem-vindos. Como vocês puderam ver na abertura do programa desta semana, nós vamos falar sobre tecnologia em alimentos. Sobre esse assunto, ao nosso lado está a professora e pesquisadora Priscila Veiga dos Santos, do Departamento de Horticultura da Faculdade de Ciências Agronômicas do campus de Botucatu da Unesp. Professora, prazer em tê-la no Ciências Sem Limites. O prazer é nosso. Obrigado pela oportunidade de mostrar as pesquisas que a gente faz aqui. Esse é o intuito do nosso Ciências Sem Limites. Antes da gente entrar no tema especificamente, nós queremos saber a sua trajetória acadêmica, professora. Sou engenheira de alimentos, formada na Unicamp. Fiz mestrado em tecnologia de alimentos na Unicamp também, doutorado também na Unicamp em ciência de alimentos, na área de química de alimentos. E tenho um pós-doc na área de engenharia de alimentos com a Poli, na USP, e na área de engenharia de alimentos na farmácia da Federal da Bahia. Quer dizer, extremamente graduada e pós-graduada com 2 pós-doc e hoje pertencente ao Departamento de Horticultura, né? Isso. Que ambiente é esse que nós estamos? Nós estamos no Laboratório de Tecnologia de Alimentos, onde são realizadas pesquisas em diversas áreas de conhecimento. E as que estão sob minha coordenação são principalmente na área de leite e derivados e na área de embalagens biodegradáveis e ativas. Para a gente saber o que são, o que é essas tecnologias em alimentos, o que vocês pesquisam? Todo mundo que trabalha com tecnologia de alimentos, então são desde aquelas técnicas milenares, fermentação, secagem, que preservam o alimento. Também algumas dão um sabor diferenciado para aquele alimento e é agradável ao consumidor, muitas vezes. Até novas tecnologias para que essas embalagens, esses produtos durem mais tempo e cheguem em melhores condições para o consumidor, cheguem com mais vitaminas, mais proteínas, enfim, produtos melhores. A tecnologia avança assustadoramente. Muitos alimentos, com essas novas tecnologias, acabam sendo prejudiciais ao nosso organismo, no caso de excesso de sódio, etc, etc. E a gente nota o retorno a alimentos naturais, por exemplo, na época dos nossos avós, que se fazia o pão com fermento natural, kefir, kombucha. Está acontecendo isso atualmente? A gente vê essa tendência, né? Ela é muito grande mesmo. A indústria hoje em dia também ela se preocupa mais, a gente tem legislações, inclusive tentando proteger menor teor de sal, menor teor de açúcar nos alimentos, o consumidor tem demandado alimentos mais saudáveis, mas está se resgatando mesmo isso que foi perdido nos últimos anos, que é fazer mais alimento em casa, alimento mais saudável. Alimento orgânico, né? Alimento orgânico, alimento regional, produzido por alguém que eu conheço, horta que eu consigo caseira, espiar, né? Horta caseira. Isso é muito fácil para a gente resgatar e deve ser resgatado, né? Então a gente até vai comentar um projeto de extensão que a gente tem que ensinar a fazer kefir, kombucha, que são probióticos muito fáceis de fazer em casa e que a gente está levando para escolas aqui em Botucatu. O que é kombucha e kefir? O kombucha, ele é um chá milenar, é um fermentado de chá. Ele é fermentado por, a gente chama scooby, que na verdade nada mais é do que, ele parece uma polpinha celulósica, onde a gente tem micro-organismos. Essa imagem que a gente está vendo agora? Essa imagem que a gente está vendo agora, que embora a nossa aqui do vídeo não esteja tão bonita, ele tem várias bactérias, entre elas acéticas, mas também tem bactérias láticas, que são importantes. Eles melhoram a nossa flora intestinal e tem várias pesquisas com outro caráter medicinal, como ele melhora nosso humor, ajuda a combater a hipertensão. E pode ser cultivado em casa, né? Pode ser cultivado em casa. Esses efeitos medicinais, muitos deles não são comprovados em estudos, porque é muito difícil isolar um alimento. Então a gente não tem estudos com grande número de pessoas ainda, mas milenarmente ele é conhecido, né, por fazer bem para a saúde, assim como o kefir. Que é o kefir? O kefir, ele é em alguns lugares conhecido como flor do leite ou couve-flor, e ele é um aglomerado
também de bactérias, essas mesmas bactérias que eu falei, mas predominando da bactéria lática. É lactobacillus vivos também? Lactobacillus, eles têm que estar vivos para nos trazer o benefício, mas eles também produzem metabólitos que fazem bem e auxiliam a nossa flora intestinal a produzir mais bactérias boas. E hoje em dia dizem que o nosso intestino é o segundo cérebro, né? Então tem várias pesquisas que dizem que inclusive uma boa parte da serotonina que a gente produz é desenvolvida quando o nosso intestino está bem, funcionando bem. Então é uma forma da gente viver melhor, nos alimentando melhor. Em termos de alimento, além desses alimentos, quem está em casa está nos vendo, que a senhora já falou, qual a sua pesquisa relacionada ao leite? A gente aqui então tem várias pesquisas, tanto buscando melhorar a qualidade do leite, como reportar a qualidade do leite. Então, o que vocês vão ver no vídeo é uma pesquisa de uma aluna, por exemplo, que está desenvolvendo um indicador colorimétrico, que muda de cor conforme a acidez do produto está muito elevada, que é um indicativo de que ele está estragado. Quem que é essa aluna? Amanda. Vamos ver o que ela tem para nos dizer? Vamos. Roda o VT. O meu trabalho com a professora Priscila foi para desenvolver um sensor colorimétrico para a qualidade do leite. E o que é isso? Seria uma maneira fácil de você identificar que esse leite não está próprio para o consumo. Então, a ideia seria, tanto o consumidor quanto o produtor pegaria uma pequena amostra de leite e ele pingaria algumas gotinhas de um sensor feito com extrato de flores, de cascas de frutas, de resíduos de forma geral. O leite, mesmo ele não aparentando estar coalhado ou estar azedo, ele já está impróprio para o nosso consumo. Foi feita uma análise de acidez, de microbiologia, e a gente conseguiu ligar esses pontos de que quando ele mudasse de cor com o sensor, ele não estaria próprio para o consumo e poderia causar algum problema para quem consumisse esse leite. Vamos testar alguns extratos que, como toda pesquisa, alguns extratos eles não viram no ponto que a gente precisava, porque como precisa ser exatamente quando o leite não está mais próprio para o consumo e quando a microbiologia dele está muito alterada, então alguns testes a gente fez com alimentos que sempre mudam de acidez, que usam até em teste de escola, por exemplo, e para o leite ele não fez diferença nenhuma. Então, alguns testes aqui vão dar certo e alguns não vão mudar exatamente nesse pH. Aqui nós temos 3 amostras de leite, então o primeiro leite é um leite que a gente consideraria como bom, o do meio é um leite que está mais ou menos, e o terceiro leite é um leite que está bem estragado. Com esse extrato dá para perceber que não teve diferença de cor em quase nenhum dos leites. No último dá uma pequena diferença, mas é uma coisa muito sutil. Nessa segunda amostra, com esse segundo extrato, a gente vê que o primeiro leite, por mais que ele tenha coagulado um pouquinho, ele continua num tom de branco. O segundo, que é um leite que já não seria recomendável consumir, mas ainda pela legislação ele é aceitável para o consumo, ele fica um tom de roxo. Já o terceiro, ele fica um roxo bem forte, bastante coagulado, então assim, pela amostra você já teria certeza que esse leite você não poderia consumir. Esse último extrato, assim como o segundo, ele apresentou essa alteração de coloração e de coagulação. Demorou alguns anos, mas nós conseguimos fazer vários testes e com os testes a gente conseguiu obter os resultados que a gente esperava. A gente acredita que o uso desses extratos vai facilitar a vida tanto do consumidor quanto do produtor, porque ele poderia substituir algumas outras análises, como a de fenolftaleína no campo. É de visualização rápida e é um teste que você não precisa desperdiçar muita amostra. Com um pouco de amostra você já consegue ter uma noção geral do seu leite. Parabéns pelo depoimento da Amanda, hein, professora? Obrigada, ela merece mesmo, é uma boa aluna, está finalizando o curso já. Perfeito. Nós vamos continuar falando sobre o leite, a qualidade, sobre embalagem, você vai ter uma pesquisa sobre embalagem dos alimentos também, biodegradáveis, e sobre nanotecnologia, essa palavra tão complicada que no bloco seguinte a professora vai explicar. Para você contactar a professora e pesquisadora Priscila Veiga dos Santos, o e-mail dela está aparecendo aí na sua tela. Priscila, sem o S, hein? É priscila.veiga@unesp.br. Para você entrar em contato com a professora, você pode acessar a homepage da faculdade,
www.fca.unesp.br, clique em departamentos, você vai localizar departamento de horticultura e vai localizar a professora Priscila. O Ciência Sem Limites vai para um breve intervalo e volta já, um instante só. O Ciência Sem Limites está de volta. E como vocês podem ver, o assunto do programa desta semana estamos falando sobre tecnologia em alimentos. Sobre esse assunto, ao nosso lado está a professora e pesquisadora Priscila Veiga dos Santos, da Faculdade de Ciências Agronômicas do campus de Botucatu, da Unesp. Professora, começamos no final do bloco passado falando sobre leite, tecnologia, nanotecnologia. O que é essa nanotecnologia aplicada em alimentos? Bom, a nanotecnologia para falando de uma linguagem bem simples, é quebrando a partícula em tamanhos bem pequenos e usar ela para uma nova aplicação do que ela teria, né? No nosso caso aqui, para alimentos, então ela tem um pouco mais de exigência, porque ela não pode ser tóxica, né? Ela não pode fazer mal para quem for ingerir. E para nós aqui, a gente usa peptídeos, na verdade. Então a gente fala que é uma nanotecnologia usando proteínas. Elas são proteínas, no nosso caso, do soro, que muita gente não conhece o que é proteína do soro, mas é o que sobra quando a gente faz o queijo. Elas são muito importantes. Os brasileiros conhecem muito pelo nome inglês, que é whey protein, que é muito usado para academia. Né? Academia. E qual é a função do soro, do whey, no organismo? Ele tem várias funções e ele melhora o desempenho de atletas e por isso está ligado a bastante a parte de atletismo, mas é uma proteína muito boa para qualquer pessoa, né? E animal também. Então ele é usado, inclusive também ele é utilizado como um aditivo em alimentos, porque ele melhora a capacidade de retenção de água em alguns casos. Tem várias outras aplicações da tecnologia. E a pesquisa de vocês com esse soro, o que visa? Então, na verdade, a nossa pesquisa daí ela é uma aplicação nova, relativamente nova, da proteína do soro, que é quebrar ela, né, através de enzimas e reconstituir ela na forma ou de nanotubos ou de microesferas. Então, é isso que a nossa pesquisa está fazendo agora, buscando uma rota alternativa para conseguir essas nanoestruturas de uma forma geral e principalmente tentando algumas coisas que ainda não foram feitas para ver se a gente consegue um resultado melhor. Em termos de tecnologia, o que a tecnologia está ajudando ou pode ajudar o consumidor em termos do leite, por exemplo? Ele pode desde ajudar, no caso, por exemplo, reportando que aquele leite já estragou na geladeira e o consumidor não teria como saber sozinho. Muitas vezes a pessoa cheira e fala que está com cheiro de azedo, né? Cheira, e nem sempre o cheiro de azedo ele vai... Geralmente quando ele está com cheiro de azedo ele já está muito estragado, né? Passou até além. Então a gente associa um alimento estragado só quando a gente vê um bolor ou sente um sabor estranho. Mas tem patógenos que são aquelas bactérias que fazem mal para nós, que não produzem cheiro, não produzem gás. Então é importante a gente ter às vezes a pessoa no dia fica ruim e fala assim, mas estava tudo bem, não senti cheiro nenhum no leite, né? Acabou tomando e passando mal no dia seguinte. Poderia ser, né? Ou de uma forma geral, outros alimentos, né? Então, desde isso até a gente fazer aqueles alimentos mais saudáveis que eu estava comentando. Então, eu não preciso só ter um alimento gostoso, ele pode ser gostoso, fazer bem para a saúde e ter alguma coisa ainda que vá melhorar ao longo do tempo. E as embalagens com relação ao leite, a tecnologia pode ajudar? As embalagens ajudam não só o leite, como qualquer alimento. Elas são importantes para conservar e hoje em dia com consumidores cada vez mais atentos, mais exigentes, então essas embalagens, hoje em dia a gente tem muita embalagem que reporta para o consumidor se aquele alimento está estragado, se ele não está, reporta se aquele alimento já foi aquecido ou na temperatura que ele deveria ou ainda não. Ele reporta de várias formas para o consumidor se ele está bom ou se ele não está bom, mas também ele age, a gente fala que é a embalagem ativa nesse caso, retardando a microbiologia, né? É muito caro implantar isso? Não é caro, são aditivos que são colocados na embalagem e eles podem trazer um ganho enorme, inclusive assim, não, valor agregado para a embalagem, para a confiança do consumidor, então é um bom investimento. A gente vê fora do Brasil essa preocupação já existente, então tem desde, por exemplo, peras que são embaladas com um indicador que ele vai indicando se ela está crocante, se ela está suculenta para o consumidor. E por que o Brasil não implanta isso?
Eu não sei, talvez a falta de conhecimento, talvez ainda um pouco de medo de investir numa tecnologia que ainda não está no mercado, mas isso é questão de tempo, porque o consumidor já vai começar a exigir essa embalagem, né? A senhora tem 2 orientandos que pesquisam nessa área, soro e embalagem, né? É o Caio e a... a gente tem, o Caio, então, é a nanotecnologia, que no caso nosso ainda não é aplicado para embalagens, mas tem muita nanotecnologia usada como antimicrobiano, a gente só não está ainda fazendo isso aqui. E tem vários alunos que até, eu teria que listar os nomes aqui, que trabalham com embalagens. A maior parte dos nossos alunos aqui trabalha com embalagem. Mas a Estela vai falar para a gente. E a Estela vai falar de embalagens antimicrobianas, que seriam essas ativas, por exemplo. Roda o VT do Caio e da Estela. Eu realizo uma pesquisa em conjunto com a professora Priscila, envolvendo a nanotecnologia, onde a partir da proteína única do leite, que é o whey protein, quando ela é quebrada em um meio adequado, essa proteína ela se auto-organiza em um nanotubo, e esse nanotubo possui propriedades muito interessantes, como estabilidade térmica, até propriedades alimentícias, onde a gente consegue encapsular algumas moléculas dentro desse nanotubo, gerando alimentos inteligentes, alimentos bioativos, com adicionais de vitaminas. Como resultado primário da pesquisa, a gente já obteve nanosferas, e essas nanosferas são promissoras, pois mostra que nós já estamos no caminho para a obtenção dos nanotubos, onde a gente já vai conseguir encapsular algumas moléculas, algumas vitaminas dentro dele. A pesquisa que eu desenvolvo com a professora Priscila é o uso de embalagens antimicrobianas. Então a gente aplica extratos de plantas que já tenham, de resíduos principalmente, que já tenham sua atividade biológica descrita na literatura, e a gente testa tanto em coating, que é cobrindo a fruta como se fizesse uma capa em volta dela, quanto desenvolvendo plástico para ver se a gente consegue manter essa atividade antimicrobiana e prolongar a vida útil dos alimentos. Esses daqui são alguns testes que a gente já realizou. Essas bananas estão aqui há aproximadamente uma semana. Essa primeira é o nosso controle, então ela não recebeu tratamento nenhum, a gente consegue ver que ela já está bem deteriorada. Essa segunda ela recebeu o coating só com extrato de hibisco, ela está em condições bem melhores da controle, assim como essa terceira, que recebeu o coating só de barbatimão. E o exemplo que a gente tem mais antigo aqui é da laranja, que está há 3 semanas, recebeu o tratamento do coating e ela não sofreu nenhuma atividade fúngica, ela não está fungada, ela está ainda bonitinha. O foco que a gente tem nessa pesquisa é que a gente consiga desenvolver uma alternativa para aumentar o tempo útil, principalmente de frutas, sem a adição de nenhum conservante químico. Então, entregar um produto que ele é mais natural, ele não sofreu nenhum aditivo que possa ser prejudicial à saúde, e de uma forma barata, porque a gente não tem uma adição de custo muito alta, porque a gente usa principalmente resíduos. Professora, parabéns pelos depoimentos, hein? Pesquisas são importantíssimas na área de alimentos, né? São muito importantes, que hoje em dia a gente tem percebido esse aumento da preocupação, e para o nosso campus aqui, uma área de agrárias, então a gente tem os alunos da agronomia trabalhando, da nutrição, engenharia de bioprocessos, então esses alunos contribuem muito e são uma sorte deles com a gente. O Ciência Sem Limites vai para um breve intervalo, um instante só, a gente volta rapidinho. O Ciência Sem Limites está de volta. E como vocês podem ver, no programa desta semana nós estamos falando sobre tecnologia em alimentos. A pesquisadora e professora Priscila Veiga dos Santos, da Faculdade de Ciências Agronômicas do campus de Botucatu, é quem nos está explicando todo esse processo em termos de tecnologia na área de alimentação. Professora, falando dessas embalagens, para a gente terminar esse tópico, a gente sabe que hoje em dia o grande mote, não só no Brasil como no restante do mundo, está nas embalagens biodegradáveis, principalmente nos canudinhos de plástico que demandam até quase um século para se decompor no meio ambiente. Como é que vocês estão atuando nessa área?
Isso que você colocou é muito importante. A gente vê na Europa, isso já é uma preocupação muito maior do que aqui para nós, não só canudinho. Então já foi inclusive proibido outras embalagens descartáveis, como garfinhos, talheres plásticos, pratinhos, tudo que é descartável. E tem uma meta de ter, acho que até 2030, pelo menos 30% da embalagem já teria que ser de embalagem biodegradável, mesmo se for numa embalagem plástica. O Brasil tem condições de produzir essa embalagem biodegradável? O Brasil tem condições, embora essas embalagens, algumas delas que estão em estudo, elas ainda têm, justamente por ser biodegradável, elas têm... Um custo mais elevado? Não, não é custo elevado, até algumas são mais baratas, para ser sincera, mas elas têm, para o consumidor não é a mesma conveniência. Então, justamente como a embalagem se degrada, ela vai se degradar durante a vida de prateleira também. Então, ela pode fungar, ela pode estragar, então a gente trabalha nisso. Ela muitas vezes, simplesmente molhando, ela já está pronta para ser degradada, mas molhar é uma coisa que a gente espera que a embalagem aguente. Então, tudo isso a gente tem que melhorar com pesquisas ainda, mas elas já estão, tem algumas competitivas e tem embalagens comerciais que já poderiam ser vendidas. E existem embalagens até comestíveis? Nós poderemos no futuro comer as embalagens? Sim, já podemos. Né? Então, a gente vê embalagens no mercado brasileiro já sendo vendidas, né? E algumas dessas poderiam sim. A gente só fala que não deveria ser comestível quando ela é a única embalagem, porque ela poderia estar em contato com algum micro-organismo que pudesse nos fazer mal. Mas sendo não embalagem primária, ela poderia ser comestível sim. E elas podem se tornar competitivas no futuro breve ou não? Sim, várias delas, então, como eu falei, já estão no mercado, já são competitivas. E algumas ainda estão em fase de exploratória e precisando ainda algum incentivo. No seu ponto de vista, precisa mudar a mentalidade do consumidor brasileiro? Sim, eu acho que precisa. A maior parte dos consumidores nem separa a sua embalagem biodegradável, o resíduo orgânico do lixo normal, que diria se preocupar com isso. A gente vê uma preocupação muito grande no europeu, principalmente porque ele paga pelo lixo dele e a gente ainda não paga pelo nosso, então talvez... que possa ser um dos grandes problemas no futuro para nós. Né? Vai ser um problema, né? Isso já é certeza. E aí depende do que a gente quer deixar para a próxima geração. Então, essas embalagens biodegradáveis, elas vêm para ficar. Eu acho que no futuro não teremos mais embalagens poluentes, ou pelo menos que a gente consiga destinar toda a embalagem produzida para reciclagem, e o que não consegue destinar teria que ser biodegradável. E a senhora tem 2 alunos orientados que pesquisa o assunto embalagens, o Pedro e a Paloma. Roda o VT dos dois. A pesquisa que eu realizo em conjunto com a professora Priscila é os testes de impermeabilidade e biodegradabilidade de bioembalagens feitas de fécula de amido. Então a gente faz testes de biodegradabilidade e a gente também faz misturas que podem promover impermeabilidade de bioembalagens feitas de amido, que são muito fáceis de serem umidificadas, então elas vão derreter muito fácil. O nosso objetivo é que a gente consiga com que elas não absorvam água facilmente e possam durar por mais tempo. Então a gente pode começar a utilizar embalagens de amido para copos, para canudos, para alimentos que sejam mais úmidos, e aí a gente consegue começar a substituir isopor por fécula de amido. A gente já começou a ter alguns resultados, então agora a gente mudou a estratégia e a gente está utilizando outras substâncias. Então a ideia é que a gente comece a utilizar goma laca em conjunto com gelatina para formar uma cadeia que possa impermeabilizar de fato a embalagem e promover uma aderência muito maior. Eu faço a pesquisa aqui na Unesp com a professora Priscila em conjunto com a Paloma. Enquanto ela trabalha com a área dela de impermeabilização, eu faço a minha área de resistência física, que é o meu foco. Eu foco em usar também resíduo vegetal, como resto de bagaço de cana e palha de milho. Eu uso eles dois para você extrair um composto que vai ajudar na impermeabilização e na resistência física do material das embalagens que a gente foca em desenvolver aqui. Os resultados preliminares que a gente tem aqui, eu já consegui aumentar em 45% a resistência física e aumentar consideravelmente a impermeabilização da embalagem, com o que a gente já fez, depois de extrair o produto do bagaço. Se a gente continuar a linha de pesquisa, a gente consegue aumentar ainda mais o rendimento desse composto para deixar cada vez mais
impermeável e mais resistente. A pesquisa na faculdade ela é muito importante justamente para deixar você com noção tanto da área acadêmica quanto da área empresarial, da área de desenvolvimento de produtos fora, tanto no setor público ou privado. Porque é ela que te dá todo o embasamento que você precisa para você entender como que você vai fazer uma pesquisa científica, um desenvolvimento acadêmico ou um produto em uma empresa privada, por exemplo. Porque todas as inovações e todos os produtos que são feitos atualmente, eles precisam de um embasamento científico para ter quantificação da qualidade do produto. Sem isso, sem a pesquisa científica, você não tem um embasamento suficiente para garantir uma qualidade. Parabéns pelo depoimento. Professor, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo e eu sei que a senhora tem uma pesquisa de extensão. E a gente fala pesquisa de extensão porque a extensão não pode se desvincular da pesquisa. Junto às escolas e... pai, conta pra gente. Então a gente tem já um projeto antigo, que esse ano tem uma nova abordagem da gente trazer esses probióticos que a gente comentou no comecinho da nossa entrevista, o kefir, kombucha, iogurte comum, nas escolas, para os alunos aprenderem dentro de educação alimentar e nutricional, que é obrigatório para as escolas hoje em dia, eles trabalharem esse tema do alimento saudável com os alunos, que é fácil fazer em casa, resgatar tudo aquilo que a gente comentou antes, e a gente também leva para os professores, ensinando eles a fazerem metodologia ativa de pesquisa, de aula, com seus alunos, onde a gente põe eles em grupo, ensinando novas técnicas para os professores das escolas públicas. Em que etapa que está esse projeto de extensão? Já está sendo aplicado ou está em fase ainda de estudos ou de implantação? A dos probióticos esse ano, ainda estamos discutindo com os professores como a gente vai pôr isso nas aulas deles, mas na PAI a gente já está começando a produzir nas salas junto com os professores. E escolas particulares e do Estado ou todo tipo de escola? Como é projeto de extensão, a gente tem com as escolas públicas. Eu, hoje em dia tenho um parceiro da escola pública com 7º e 8º ano e a APAI para esse ano. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelos seus alunos, sucesso na sua empreitada. Obrigada pela oportunidade. Para você contactar a pesquisadora, o e-mail dela está aparecendo aí na sua tela. Priscila, sem o S, .veiga@unesp.br. Para você contactar a professora, www.fca.unesp.br. Clique em departamentos, Departamento de Horticultura, você vai localizar a professora Priscila. Ponto final em mais um Ciência Sem Limites. Na próxima semana, um novo assunto, uma nova pesquisa. Esperamos por você. Até lá.